Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje iremos conhecer as origens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que atualmente é considerada uma das maiores instituições cristãs do mundo, contando com mais de 21 milhões de membros e mantendo cerca de 86 mil igrejas, além de outras centenas de hospitais, asilos e escolas. Como que a Igreja Adventista surgiu? Quem foram os seus fundadores e qual é a origem de suas doutrinas mais distintas, como por exemplo a guarda do sábado e a doutrina do juízo investigativo? É o que nós iremos conhecer então no vídeo de hoje. A Igreja Adventista foi formalmente estabelecida no dia 21 de maio de 1863 na cidade de Battle Creek, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Mas suas origens remontam ao movimento milerita, que surgiu em um período histórico do cristianismo norte-americano, que é denominado de o Segundo Grande Despertar, quando houve um grande reavivamento do cristianismo protestante ali nos inícios do século XIX. O movimento milerita começou a surgir mais especificamente no ano de 1831, a partir das palestras de William Miller, que acreditava ali que Jesus iria retornar muito em breve, mais especificamente no ano de 1844. William Miller, que foi o fundador desse movimento, ele chegou à conclusão de que Jesus retornaria nessa data específica através de seus estudos bíblicos relacionados à visão das 2.300 tardes e manhãs, que nós encontramos ali no livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14. Ali como um período em que, após isto, então, segundo a versão da Bíblia King James, o templo seria purificado. Para William Miller, a interpretação desta visão deveria ser entendida como o equivalente a 2.300 anos proféticos, que teria sua contagem iniciada a partir do decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém, que nós encontramos na profecia das 70 semanas de Daniel, ali no capítulo 9, verso 24, que era entendida como tendo início, então, essa contagem no ano de 457 antes da Era Comum, no reinado de Artaxerxes I da Pérsia. Com isto, então, William Miller, realizando ali um cálculo simples, sendo somados, então, a partir de 457 mais 2.300 anos, então era possível chegar a uma data aproximada ali entre os anos de 1843 e 1844, em que se daria a vinda de Jesus. William Miller ainda tentou estabelecer uma data com uma maior precisão, realizando diversos cálculos com base no calendário judaico, chegando à conclusão, então, de que a vinda de Jesus se daria ao menos até o dia 21 de março de 1844. Então foi com base nesta mensagem, a respeito da vinda iminente de Jesus, que ao longo de pouco mais de uma década o movimento milerita conseguiu crescer bastante, reunindo ali muitas milhares de pessoas de diferentes denominações cristãs nessa época. No entanto, quando o dia 21 de março de 1844 finalmente chegou, a grande surpresa foi que nada aconteceu. Esse dia terminou como qualquer outro. Com isto, o que William Miller tentou compreender, o que ele tinha errado no caso, foi talvez atualizar uma nova data para a vinda de Jesus, realizando agora os seus cálculos com base no calendário do judaísmo caraíta, que desta forma apontava para uma data um pouco posterior, que seria o dia 18 de abril de 1844. No entanto, mais uma vez, o esperado dia chegou e, novamente, nada aconteceu. E William Miller, a partir de então, reconheceu que havia se equivocado, mas que continuaria esperando pela vinda de Jesus por durante toda a sua vida. Mas como o movimento milerita, ele nessa época era muito forte, apesar de agora existirem muitas dúvidas entre os membros do grupo, muitos passaram a acreditar então que estariam entrando em uma espécie de tempo de espera antes da vinda de Jesus. No entanto, alguns meses depois, um milerita chamado Samuel Snow, que refez os cálculos, ele chegou à conclusão de que a data para a vinda de Jesus seria, na verdade, o dia 22 de outubro de 1844. E esta ideia se espalhou muito rapidamente ali no movimento milerita e conseguiu convencer muitas e muitas milhares de pessoas para se prepararem para a volta de Jesus, que ocorreria especificamente nesse dia. No entanto, mais uma vez, o dia 22 de outubro chegou e terminou como qualquer outro dia. Simplesmente nada de especial aconteceu. E desta vez, o impacto entre os mileritas foi muito maior do que os anteriores, com milhares de pessoas que agora tinham de encarar a dura realidade de tentar retomar as suas atividades normais de suas vidas, e ainda por cima sendo motivo de zombaria pelos seus vizinhos que não acreditavam na mensagem que o movimento milerita então divulgava.
E com isto, este evento final, que é o dia 22 de outubro de 1844, ele entrou para a história como um evento chamado de o Dia do Grande Desapontamento, porque o tão esperado dia em que os mileritas acreditavam que Jesus iria voltar foi o dia que nada aconteceu, e houve um desapontamento geral em todas essas multidões de pessoas que ali esperavam então. Após isto, no dia seguinte, o dia 23 de outubro de 1844, um milerita chamado Hiram Edson, quando estava passando por um milharal, talvez até mesmo para esquivar da zombaria dos vizinhos, ele afirmou que teve uma visão em que, na verdade, ao invés de Jesus retornar no dia 22 de outubro, o que aconteceu foi um evento no céu, em que Jesus, nessa data, como um sacerdote no santuário celestial, que era entendido como estando de acordo com Hebreus, no capítulo 8, verso 2, havia, na verdade, passado do lugar santo para o santo dos santos, ali no santuário que estaria, então, no céu. E esta ideia, depois, sendo aceita por alguns mileritas, foi o que deu origem à doutrina do juízo investigativo, que afirma, então, que a partir do dia 22 de outubro do ano de 1844, ao invés de Jesus retornar como esperavam os mileritas, a humanidade estaria agora entrando em um processo final de redenção, sendo abertos os livros celestiais que conteriam as ações de todos os seres humanos e realizada uma investigação a respeito da vida de cada pessoa. E Jesus, como um sumo sacerdote no santuário celestial, de forma semelhante ao sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, estaria agora, a partir do dia 22 de outubro de 1844, concluindo a expiação dos pecados da humanidade que teria início com sua morte na cruz, sendo que esta é a ideia aceita pelos adventistas até os dias de hoje como, de fato, um dos pilares do movimento adventista. Mas agora, antes de seguirmos em frente com a nossa história, é válido acrescentar apenas uma pequena nota de rodapé sobre qual é a interpretação mais amplamente aceita pelos modernos exegetas e historiadores referente às 2.300 tardes e manhãs mencionadas ali no livro de Daniel, no capítulo 8. Como o livro de Daniel ele foi desenvolvido por volta da primeira metade do segundo século antes da Era Comum, fazendo parte da literatura apocalíptica do judaísmo do Segundo Templo, nós estamos aqui, na verdade, diante da menção dos sacrifícios da manhã e da tarde que cessaram durante as perseguições de Antíoco IV Epífanes entre os anos de 167 a 164 antes da Era Comum. Então, historicamente, as 2.300 tardes e manhãs são uma referência aos aproximadamente 1.150 dias, ou cerca de 3 anos e meio, em que cessaram os sacrifícios da manhã e da tarde que eram oferecidos no Templo de Jerusalém. Então, nenhum historiador interpreta as 2.300 tardes e manhãs como um tipo de profecia messiânica que se daria em um futuro longínquo. Essa é uma interpretação particular do movimento milerita que foi adotada pela Igreja Adventista, mas que não é aceita historicamente. Então agora, fechando esta pequena nota de rodapé e dando sequência então à nossa história, após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, ainda outra importante doutrina que começou a surgir em parte deste grupo milerita, que daria origem à Igreja Adventista, foi a guarda do sábado. As origens dessa doutrina na Igreja Adventista remontam inicialmente a uma jovem batista chamada Rachel Oaks Preston, que influenciou um pregador chamado Frederick Weller, que provavelmente foi quem convenceu o milerita Thomas Preble, que em 1845 imprimiu periódicos e folhetos em defesa do sábado. E foi a partir destes tratados em defesa do sábado que importantes futuros fundadores da Igreja Adventista, como é o caso, por exemplo, de Joseph Bates e John Andrews, passaram a observar e a defender a guarda do sábado, convencendo também outras pessoas que terão uma importância fundamental nas origens da Igreja Adventista, como é o caso de James Springer White e sua esposa, Ellen Gold White, que, sem dúvida alguma, é a pessoa mais conhecida e influente do movimento adventista, que nós vamos conhecer então agora um pouco de sua história. Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Sua primeira experiência de conversão religiosa mais profunda ocorreu quando ela tinha apenas 9 anos de idade, quando foi atingida na cabeça por uma pedra. E sobre este acontecimento, ela mesma deixou um registro por escrito. Vamos observar o que nós temos ali. Esse infortúnio, que por um tempo pareceu tão amargo e difícil de suportar, provou ser uma bênção disfarçada. O golpe cruel que atrapalhou as alegrias da terra foi o meio de voltar meus olhos para o céu. Talvez eu nunca conhecesse Jesus Cristo, se a tristeza que nublava meus primeiros anos
não me levasse a buscar consolo nele. Em 1840, quando Ellen White tinha 12 anos, foi quando sua família se envolveu com o movimento milerita. E pouco tempo depois, em 1842, Ellen White foi batizada. E assim como os demais mileritas nessa época, ela também esperava com grande ansiedade o retorno de Jesus, que nessa época, quando ela recebeu o batismo, era esperado para os próximos 2 anos. Mas como nada aconteceu, após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, em dezembro deste mesmo ano, Ellen White alega ter recebido uma primeira visão, que ela entendeu como sendo um retrato da vinda de Jesus, que mostrava as pessoas seguindo, caminhando então para a Nova Jerusalém, sendo guiadas por anjos. Vamos observar ali uma pequena parte do que ela mesma descreve a respeito desta primeira visão. Vamos ver o que nós temos ali. Nessa época, visitei uma de nossas irmãs do Advento, e de manhã, curvamo-nos ao redor do altar da família. Enquanto eu orava, o poder de Deus veio sobre mim como eu nunca sentira antes, e fui envolvida em uma visão da glória de Deus, em que parecia que eu estava subindo cada vez mais alto da terra, sendo mostrado algumas coisas relacionadas às viagens das pessoas do Advento para a Cidade Santa. Nesta visão, o povo do Advento estava percorrendo um caminho alto e perigoso em direção à cidade da Nova Jerusalém. O caminho deles era iluminado por uma luz brilhante. Alguns dos viajantes ficaram cansados e foram encorajados por Jesus. Outros negaram a luz e caíram do caminho para o mundo escuro e perverso abaixo. Essa primeira visão de Ellen White foi importante para o seu grupo de mileritas, porque desta forma foi possível ganhar uma nova força frente ao grande desapontamento de 22 de outubro, porque a visão mostrava que as pessoas que fizeram parte desse movimento, aguardando por Jesus, no futuro veriam cumpridas as suas esperanças. E ainda depois desta primeira experiência, Ellen White teve muitas outras visões a partir do ano de 1845 que foram se tornando cada vez mais frequentes. E todas estas visões contribuíram e muito para o estabelecimento de ideias e doutrinas adventistas que foram muito importantes de fato. Como é o caso, por exemplo, do juízo investigativo, que confirmaria a visão de Hiram Edson no milharal, conforme nós já observamos ali anteriormente. No total, Ellen White afirma ter recebido, durante toda a sua vida, cerca de mais de 2.000 visões, que estariam relacionadas desde eventos celestiais sobre a vinda de Jesus e os conflitos entre Deus e o diabo, até eventos futuros da humanidade, inclusive visões de civilizações em outros planetas, o que permitiu, então, aos adventistas concluírem que Ellen White teria o espírito da profecia, servindo como um guia para o movimento adventista nascente naquela época. Ellen White também foi uma escritora muito prolífica, que contribuiu para o estabelecimento não apenas de doutrinas importantes para os adventistas, através de obras como, por exemplo, O Grande Conflito, que é um de seus livros mais conhecidos, mas também de conselhos sobre regras gerais de comportamento e boa saúde, como, por exemplo, a ênfase no vegetarianismo e a total desaprovação do consumo dos alimentos que são mencionados ali em Levítico, no capítulo 11, como sendo proibidos, além também de outros, como, por exemplo, o consumo de tabaco, do álcool e bebidas estimulantes, como é o caso do chá e do café, sendo que esta é a razão, pelo fato de haver conselhos de Ellen White sobre isso, que os adventistas, até os dias de hoje, não consomem esses produtos e consideram até mesmo como pecado consumir esse tipo de alimento. Mas agora, voltando então à narrativa sobre as origens de fato da Igreja Adventista, no dia 18 de novembro de 1848, Ellen White afirma que teve uma visão em que Deus disse que o seu marido, James White, deveria começar um trabalho de divulgação impressa. E no ano seguinte, no ano de 1849, este trabalho tornou-se um folheto chamado de A Verdade Presente, que tinha por objetivo divulgar os primeiros ensinamentos dos adventistas. Ainda outra importante personalidade do movimento nesta mesma época em que estava sendo desenvolvido esse folheto, A Verdade Presente, foi Joseph Bates, que se tornou um grande defensor da guarda do sábado e ainda conseguiu realizar conexões importantes entre essa doutrina sobre a guarda do sábado e a doutrina do santuário celestial, que são duas características muito importantes e, de fato, fundamentais do movimento adventista. Além disso, também Joseph Bates contribuiu para que este grupo de mileritas adventistas que acreditavam que a data de 22 de outubro de 1844 era uma data que estava correta, mas que o evento esperado é que estava errado, ele se tornasse uma igreja mais formal.
Então, como já no início do ano de 1860, estes mileritas adventistas que defendiam especificamente estas ideias já contavam com um pouco mais de 1000 membros, foi quando eles estabeleceram este nome específico de Adventista do Sétimo Dia para denominar o seu grupo. E 3 anos mais tarde, quando foi estabelecida a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, especificamente em 21 de maio de 1863, foi quando o movimento se tornou, de fato, uma organização oficial, sendo que esta é a data que marca a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia que nós conhecemos até os dias de hoje. E depois disto foram realizados diversos trabalhos missionários, e já por volta de 1880, a Igreja Adventista já contava com cerca de 16 mil membros. Depois, continuando seu crescimento, ela contava com cerca de 75 mil membros na primeira década do século XX, por volta de 1945, então, ali depois da Segunda Guerra Mundial, já com 500 mil de membros em todo o mundo. Na década de 60, ela contava com quase 1,5 milhão de membros, e cerca de 40 anos depois, no início do século XXI, já contava com mais de 10 milhões de membros. E a partir de então, ela vem apresentando, a Igreja Adventista, um crescimento muito expressivo. Atualmente, é uma das instituições cristãs que mais crescem no mundo, contando com cerca de 500 mil de novos membros por ano, e hoje já possuindo mais de 20 milhões de membros, tornando-se, de fato, uma das maiores e mais conhecidas organizações cristãs de nossa época. Com isto, conhecemos hoje as origens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se vocês quiserem conhecer as origens de outras denominações cristãs ou judaicas, que eu também abordo aqui no canal, vocês podem escrever seus comentários e sugestões de temas logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo da série História do Cristianismo aqui no canal, e para aqueles que gostaram de mais este estudo, convido a deixarem o like no vídeo para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais, levando conhecimento a muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam o meu trabalho aqui no YouTube e consideram importante, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. E com isto eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.